Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Cauã. Fala galera, me chamo Michael Wesley. Somos estudantes do segundo ano do ensino médio da turma 2006 do Colégio Estadual Professor Renato Azevedo. Estamos aqui com o professor Roberto Carlos, da disciplina de História. Desde já queremos agradecer a sua presença aqui conosco, por ter aceitado participar dessa entrevista, onde o objetivo é abordar duas questões. Primeira, que é a questão que estamos enfrentando atualmente, né, que é a implementação do novo ensino médio e a greve em curso dos profissionais da educação, tá? Da rede estadual. Então vamos para a primeira pergunta. Desde já, mais uma vez, queremos agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar com vocês aqui e que eu puder colaborar, estamos começando. Como professor de História, qual a sua opinião em relação ao novo ensino médio no que diz respeito à qualidade da formação dos estudantes? Olha só, como vocês podem notar, a proposta do novo ensino médio seria uma transformação qualitativa para o melhor aproveitamento dos estudantes, né, do ensino médio. Só que toda a proposta relacionada à transformação da educação, no nosso país em especial, ela sempre vem, né, de cima para baixo, ou seja, você não tem uma discussão na base daqueles que estão atuando no campo educacional. Então, em geral, você acaba tendo uma mentalidade de muitos intelectuais proporem nas transformações, o que não está errado, logicamente, porque eles se debruçam e pensam, teorizam, mas você precisa o quê? Do campo prático e do campo real, tá? Dentro da educação, que é o que acaba ocorrendo com aqueles que estão atuando nas escolas, que são os professores, corpo administrativo, né, corpos auxiliares, direção, coordenação pedagógica, orientação educacional. Então, essas pessoas, elas em geral acabam não sendo ouvidas. E o que aconteceu com essa proposta do novo ensino médio é que ela veio, né, na verdade, com interesses outros que não uma preocupação direta com uma melhoria da educação para toda a população jovem. A ideia não foi essa, tá? Quando nós buscamos nos informar, a maneira como ela foi, né, apresentada, tá? Na época, há 6 anos atrás, mais ou menos, ela ignorou em grande parte justamente a base como sempre, tá? Então, nós não fomos ouvidos plenamente, as propostas passaram e foram aprovadas, né, a reboque dos interesses políticos daquele período, né, e o período posterior dos últimos 4 anos. Então, você tem um novo ensino médio que diz que vai transformar de forma radical para o bem de toda a população jovem e, na verdade, se nós fizermos uma análise mais profunda, nós vamos acabar percebendo que, ao invés de, né, beneficiar e de você realmente estabelecer uma transformação no aprendizado do jovem, você acaba prejudicando majoritariamente a juventude a médio e longo prazo, tá? Alguns até consideram que a curto prazo também, e acabam concordando. Por quê? Porque quando você fala em que nós temos que transformar o ensino médio, porque a maneira como são apresentadas as disciplinas, as matérias, os campos de conhecimento estão defasados no tempo e espaço, as sociedades mudaram, o mundo é globalizado, então nós precisamos de uma transformação. Só que toda transformação, ela tem que se enraizar e tem que escutar a base. E volto a repetir, a base não foi ouvida. Não foi explicado, não foi colocado, foi proposta, né, uma série de critérios, né, que são chamados itinerários formativos, fazendo com que futuramente os alunos eles tenham, né, uma plena liberdade de escolha, né, para o seu futuro. Só que quando você, né, pensa que o núcleo base
de qualquer campo de conhecimento na educação, que são os dois pilares, né? Língua portuguesa, no nosso caso, matemática, tá? E a partir daí você tem as outras disciplinas, né? Quer no campo de humanos, história, filosofia, sociologia, tá? No campo, né, das ciências exatas, física, química, tá? As ciências biológicas, aí você ainda pensa no aspecto da arte, você pensa na educação física, e todas elas acabaram sendo, né, canibalizadas, tá? Em face dessas novas propostas, nós percebemos que não há uma preocupação com uma formação plena do indivíduo, tá? O campo de conhecimento humano, ele é esse leque que nós, né, de uma forma ou de outra, dividimos nesses campos, né? Só que atualmente aí você divide em outras instâncias, mas elas são meramente superficiais, porque o campo de conhecimento humano é esse, né, que a gente tenta englobar. O que acaba ocorrendo? Uma vez que esses campos foram canibalizados e você declara que você vai colocar outras propostas que vão contemplar, né, uma escolha individual, né, do estudante, mas na verdade o estudante ele não sabe realmente qual vai ser o destino dele mais à frente, fica muito complicado. E é o que está acontecendo. Por quê? Da mesma forma que vocês foram surpreendidos, nós, mesmo anteriormente ao início do ano letivo, nós também fomos surpreendidos. Até porque, primeiro, qualquer transformação, ela precisa passar por nós. Ela precisa nos formar, primeiramente, para que nós possamos ser o que? Agentes multiplicadores. Então, para nós partilharmos, tá, com vocês. E o que acabou ocorrendo foi isso. Outro detalhe é quando você se surpreende que quando você fala de todos esses itinerários formativos, você imagina que são algumas dezenas. Aí, quando você começa a ler, se informar e aprofundar, você vai perceber que para cada estado brasileiro, você tem centenas de ramificações. Por isso, até de surgirem coisas absurdas que já foram faladas aqui, que é a questão do PET, né? A matéria sobre a criação, né? Você ter uma loja de PETs, ou então você ter a questão, né, dos brigadeiros, você ter um CSI do ensino médio na região do Nordeste. Mas está tentando se dar conta de todos os campos. Mas, gente, você dá conta do núcleo base do conhecimento. Se tivessem nos apresentado, com certeza, eu acho que todos concordariam, se você apresentasse o núcleo base, né, de todas as disciplinas que vocês têm conhecimento e com uma carga máxima apresentada a elas, ou seja, em vez de você ter como aconteceu, né, canibalizou as disciplinas que a gente sempre fala, né, história, geografia, sociologia, filosofia, química, física, biologia, artes, educação física e a própria, os dois pilares, língua portuguesa e matemática, também perderam tempos. O que acontece? Por que você, em vez de não ter começado pela parte mais externa, você não pega o núcleo base e você estabelece uma carga máxima? Por exemplo, você ter 8 tempos de matemática, 8 tempos de língua portuguesa, que aí você incluiria, logicamente, a literatura, na matemática, álgebra, geometria, perdão. E nas outras disciplinas também, em vez de 2 tempinhos meramente, né? Principalmente porque eu estou tratando aqui do ensino público e não ensino privado, que tem outra dinâmica. Então, por que você não dá 4 tempos para a história, 4 tempos para a física, 4 tempos para a química, para a biologia, filosofia e história? Uma vez que você desse todo esse up, tá, para esse núcleo base, aí você propor outras disciplinas,
aí a gente poderia sentar para conversar. Mas não é isso que aconteceu. Todas as disciplinas foram canibalizadas, todas foram prejudicadas e, por extensão, se elas foram prejudicadas, vocês estão sendo prejudicados. Esse é o fato. Como foi dito aqui algumas vezes, a ideia aparentemente é boa. A gente vê assim, por exemplo, projeto de vida, né? Todo mundo falando sobre isso. Projeto de vida, aparentemente, poxa, vou projetar minha vida, estou muito bem. Só que eu vi uma comparação no YouTube, é muito verdade. A educação é que nem uma escada, né? E as matérias fundamentais são os degraus. Como você vai subir esses degraus sem eles? Não tem como subir a escada. Sim. Aí, ao invés disso, coloca o projeto de vida. Ou seja, eu quero projetar subir a escada, porém, como que eu vou subir se não tem degraus necessários para chegar lá? Né? Então, o problema é esse, sabe? E outra, pra gente, né, no primeiro ano, no final do ano, no primeiro ano, a gente escolheu, né, o que a gente queria estudar pelos próximos 2 anos. Porém, a gente não sabia o que era cada coisa. E outra, as pessoas mudam, né? Agora, a gente não pode mudar mais, por exemplo, no ano que vem, aquilo que a gente escolheu esse ano. Tem aquela base concreta, né? Exatamente. Em geral, quando se fala de transformar a educação, o discurso que se repete muito, gente, é que a educação está engessada, tá? Não é a primeira vez que se propõe, só que nesse caso a atuação foi bem agressiva, porque há um projeto, sim, não é teoria da conspiração, gente, não é essa coisa, olha só, já está um professor falando que há uma conspiração contra, né, as pessoas das classes, né, desamparadas. Não é isso. Mas há um projeto claro, sim, de relações de poder dentro da nossa sociedade, como de todas as outras sociedades. Mas vamos tratar da nossa sociedade brasileira. Então, há um projeto, sim. Há uma intencionalidade, sim. A gente não pode ignorar isso. Só que, para que nós possamos compreender, né, esse projeto que ele sorrateiramente vai, né, se entranhando na nossa sociedade, necessitamos de quê? De aprendizado, de conhecimento. Uma vez que eu começo a privar as pessoas elas vão acabar fazendo o quê? Elas vão não alcançar, né, esses sinais que estão aí, tá? Mas há uma dissimulação. Então, a pessoa, quanto maior conhecimento e informação ela vai angariando, em todos os campos de atuação humana, ela tem a habilidade de perceber, não, peraí, está se falando de um novo ensino médio que vai nos ajudar. Mas por que esse ensino médio que declara que as propostas anteriores são engessadas, uma vez que eu escolha, eu não posso mudar? Outra coisa, em que momento, né, lógico que isso não é só responsabilidade do novo ensino médio, isso é uma tradição da nossa cultura ocidental, foi se construindo a mentalidade de que o indivíduo ele tem que escolher uma coisa só. Eu tenho que ser advogado, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser, na verdade, trabalhador da construção civil, mas eu tenho que ser engenheiro. Então, se pegou esses pressupostos e se colocou, né, um determinismo, que acaba sendo determinista. Uma vez que você escolheu, né, com o quê? 14, 15 anos, certo? Em que se fala que a pessoa está numa constante, né, formação e transformação, porque o ser humano, ele justamente tem essa habilidade. Aí você, no primeiro ano do ensino médio, você pega, com 14, 15 anos, escolhe o que você vai ser. E aí, na medida que você vai tendo uma série de contatos com outros campos de conhecimento, você de repente achava que sua vida se direcionaria para o campo das humanas, mas você é tomado, né, por um amor, por uma afeição, né, por um interesse cada vez maior
no campo da física, ou da química, ou da biologia. E aí, na verdade, você está determinado a. Ou seja, estamos falando dos fatalismos. Sempre se criticou a fatalidade, mas nós propomos a fatalidade. E falar sobre projeto de vida, né? Se falamos de projeto, significa que ele pode ser modificado, porque ele é um projeto, ele tem que ser melhorado, ele tem que ser adaptado. Então, como não há uma escolha? Porque, na verdade, quando você tinha, né, a formação anterior, que era dos PCMs, que você tem esse núcleo de matérias que a gente está batendo aqui, e você, né, se tivesse mais tempo para se aprofundar, né, em todas elas, eu acho que possivelmente você poderia sim criar um projeto de vida para si. Todos vocês, na verdade. Você teria essa possibilidade muito maior, porque você teria mais tempo, como também os profissionais teriam mais tempo de aprofundar as temáticas que são relevantes. Até mesmo que esses campos de conhecimento, eles cada vez mais, né, vão se encontrando novas coisas, vão se retificando outras, e o campo de conhecimento humano ele vai se tornando cada vez mais vasto. Então, essa proposta acaba caindo por terra, porque você tem um projeto em que você fez uma escolha, então, nos próximos 2 anos, você, né, de uma forma ou de outra, você acaba tendo que seguir. E aí? Aí chegou lá no 3º ano, você descobre que não é nada disso que você pensava como fazer antes. Professor, eu também separei aqui algumas questões aqui para falar aqui com o senhor aqui. E eu estava pensando aqui um pouquinho a respeito, eu queria perguntar ao senhor se algo no ensino, nesse novo ensino médio impactaria verdadeiramente o nosso futuro, entendeu? Isso só teria 3 questões para estar falando para a gente aqui no nosso podcast. Se teria algo assim que poderia estar dando uma grave mexida a respeito do nosso ensino. Olha só, em que ponto nós estamos, né? Estamos na fase da implementação, correto? Entre 1º e 2º ano, tá? Espero que seja isso que você me perguntou, sim. Né? E nós tivemos nos últimos 2 meses, vamos dizer mais ou menos, o Ministério da Educação propondo, né, que as pessoas opinassem sobre a questão do novo ensino médio, tá? Existe o acesso à plataforma em que você pode responder uma série de questões relacionadas ao novo ensino médio e opinar sobre. O que acaba ocorrendo segundo algumas opiniões, tá? É que, na verdade, você está querendo fazer a coxa de retalho em cima, ou seja, você está querendo remendar uma coisa que, na verdade, grande parte dos que são especialistas, tá, no campo da educação condenam, dizem, ó, não está funcionando, temos que parar aqui e fazer o quê? Vamos zerar, vamos revogar. Ah, não podemos revogar porque vai ser um impacto muito grande na educação. Aí é muito estranho. Você implementa o novo ensino médio, por exemplo, né, e não pensa que ele vai ter também um impacto de qualquer maneira. Então, não pode revogar, mas implementar, né, ao dito toque de caixa, né, sem os professores com a devida formação e as pessoas debruçadas de uma forma mais profunda, também não pode. Agora é que está começando. Até temos que agradecer ao atual governo, né, federal, que tomou a iniciativa, porque o governo anterior só implementou. E aí, literalmente, seja o que Deus quiser. Foi isso que nós pensamos. Agora, se estamos falando desses fatores, aí se há fatores positivos, volto a dizer para você, se você conseguir ao menos, né, manter o núcleo base
e com a proposta de cargas máximas, nós podemos sim ter uma possibilidade. Só que de qualquer maneira nós vamos ter que parar. E como é que a gente para? Essa é a questão. Como você para? Nós vamos realmente ter um chamado período sabático, que é algo que muitos vão entender o que eu estou falando. Vamos ter um período sabático, então parou tudo. Paramos, né, as unidades escolares em todos os níveis no Brasil, tá? Públicas e particulares. Paramos, né, os docentes do Brasil todo. Paramos todas as secretarias estaduais, tá? Todos os conselhos estaduais, todo o Conselho Nacional, paramos todo o Ministério da Educação, né? Vamos dar uma pausa para pensar sim, ou vai ser como está acontecendo, porque existem, volto a dizer, pressões em cima de que você tem que continuar com ele. Vamos remendar, mas continuar com ele. E a gente ainda nem tocou a quem interessaria. Eu falei que existia, né, forças que não era teoria da conspiração, mas são questões práticas, né, que estão pressionando que se continue. Tá? Então é disso que eu quero saber. Nós vamos ter um período sabático, ou seja, paramos. Agora sim, então vamos parar para discutir tudo. É um efeito dominó, vai ser um impacto profundo na sociedade brasileira. E quantas pessoas realmente estão propensas a comprar, né, uma atitude tão radical assim? Por quê? Nós temos uma outra questão que é muito séria que a gente não discute, que é a questão de política de Estado, né, em relação à educação. O que nós temos muitas vezes, em geral, são políticas partidárias em relação à educação. É diferente. Política de Estado é algo que toda a sociedade discute, toda a sociedade se compromete, e entre elas, logicamente, se faz parte da sociedade, os partidos políticos, das suas diversas tendências, né, assinam um documento em que, independente de quem esteja governando, tem que cumprir aquilo. Isso é uma política de Estado. E, na verdade, o que acaba ocorrendo, na maioria das vezes, é uma política partidária. Até mesmo, por exemplo, coisa bem simples, quando um secretário estadual de educação sai, né, do governo, tá? Não estou dizendo nem mudança do governo, do Estado nosso, por exemplo. Não, estou falando assim, né? O secretário estadual de educação saiu por série de circunstâncias de saúde, mas a grande maioria das vezes é por questões internas políticas. Ele sai. Uma vez que assume outro secretário, ele assume com seu staff, com seu grupo, e a dinâmica muda. Por quê? Porque você tem que mostrar que você tem algo a acrescentar ou algo diferente do outro. Então, você não tem muitas vezes, uma continuidade, né? Até mesmo de coisas que são um sucesso. Vide, ano passado vocês tinham um projeto Mãe, certo? Que eram mães que eram contratadas para auxiliar, né, na funcionalidade da escola estadual, por exemplo, o serviço de assistentes sociais no colégio, e esses serviços, né, essas propostas, elas foram o quê? Descontinuadas, sendo que não houve mudança do governo estadual. É o mesmo governador do ano passado. Compreenderam? E isso não é uma política de Estado de educação, né? É uma política, né, partidária dentro do campo da educação.
O senhor disse que... não sei se o senhor queria falar alguma coisa? Não, eu espero que tenha contemplado o que você me perguntou. Perfeito.